Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Enfim, olá a todos. Então, vamos ao ponto, né? Essa nossa aula que vocês estão assistindo agora, que nós estamos partilhando agora, ela é relacionada ao material que vocês já receberam, com o tema Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, / Anísio Teixeira, né? Vamos simplificar dessa forma. E ela é dentro da nossa disciplina de História da Educação, tá certo? Então, pessoal, é importante, segunda unidade, tá? É importante que vocês saibam que essa parte que nós veremos agora, Manifestos Pioneiros, toda a evolução que a educação brasileira vai passar a ter, a gente viu um prelúdio na primeira unidade, ainda em sala de aula, tá? Com outros temas, né? Temas que nós remontávamos a períodos passados. Entretanto, ainda no final da unidade, com um mini textozinho, uma questãozinha na prova, né? Creio que foi a nossa última aula presencial, nós vimos um prelúdio, como eu estava falando, como eu falei, sobre Anísio Teixeira. Pegando desse gancho, nós linkamos ao nosso tema atual, tá bem? Então, vamos lá, né? História da Educação, Manifesto dos Pioneiros da Educação Básica, Anísio Teixeira. Essa é a nossa aula, que vai se estender agora. Creio que já já foi disponibilizado antes da disponibilização desse vídeo, o material, tá, para vocês. Creio que vocês já deram uma lida, mas como apenas a leitura pode ficar um pouco vaga, digamos, vamos para a explicação. Deu um branco aqui. Então, pessoal, vamos lá. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1932. Vejam bem o período, tá bem? Vejam bem o período, 1932. Creio que nenhum de nós... Bem, eu não, né? Não sei alguns de vocês aí se já eram nascidos, né? Enfim. Brincadeira. Mas vamos lá. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, pessoal. Aí nós temos a capa do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Tá aí na legenda, pois aí acima, 1932 é o ano. É a capa da revista. Tá aí bonitinho para vocês. Apesar de não estar tão bonitinho, né, tá um pouco embaçado, mas é o arquivo que eu consegui ter acesso, tá bem? Tá aí apenas para nós termos uma ideia do período, tá bem? Que para nós nos situarmos que um pensamento de uma melhoria da educação brasileira não é agora, não é de agora, de 20, 30 anos atrás, não, é bem antes, e até mesmo antes do manifesto. Tá bem? Como nós já vimos na unidade passada, né? Nós, pelo menos no Brasil, nós remontamos, né? Temos o início, aquela questão lá dos jesuítas, tudo bem, essa parte deixa para lá. Nós já vimos, né? Mas nós temos também ali uma preterida, né? Uma melhoria que vinha através dos imperadores. Tá certo? Com algumas inovações na educação brasileira. Educação essa que talvez nós nem pudéssemos dizer que existisse antes do período do Império Brasileiro. Tá bem? Então vamos lá. 1932 é o ano, tá aí a capa da revista Educação, onde foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Beleza, pessoal? Vejam bem o ano. Não é recente. Apesar de nós termos uma educação tão defasada como nós temos aqui no nosso país, tá bem? Vamos lá, pessoal. O que era que o manifesto dizia, em suma, se nós fôssemos resumir, tá bem? Ao lado aí nós temos o texto, tá? Que fala a seguinte coisa: a seleção dos alunos nas suas aptidões naturais, a supressão de instituições criadoras de diferenças sobre base econômica, a incorporação dos estudos do magistério à universidade,
a equiparação dos mestres e professores, a remuneração e trabalho. Enfim, vocês vão lendo aí e a gente vai explicando aqui, tá bem? Vamos lá, pessoal. A seleção dos alunos nas suas aptidões naturais, pregado pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. E aí eu pergunto a vocês, o que o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, o que os pioneiros da Educação Nova queriam dizer com isso? O que era que eles queriam dizer com a supressão de instituições criadoras de diferenças sobre base econômica? Então, vamos lá, vamos partir desses primeiros princípios, tá bom? A seleção dos alunos nas suas aptidões naturais. Então, tá meio que linkado, tá? Essa parte, a seleção dos alunos nas suas aptidões naturais, com a supressão de instituições criadoras de diferenças sobre base econômica, tá? Seleção dos alunos nas suas aptidões naturais. Nós vamos selecionar os alunos sem distinguir classe social, classe econômica, enfim, pelas aptidões dos próprios alunos, certo? Por exemplo, uma coisa que nós temos hoje muito conhecido, creio que todos vocês já ouviram falar pelo menos, o nosso famoso Exame Nacional do Ensino Médio. É por esse sentido, tá bem? Então vamos lá. A supressão de instituições criadoras de diferenças sobre base econômica. O que é supressão, pessoal? Supressão é extinguir, eliminar, eliminação, tá? Não é BBB não é Big Brother não, mas... Então, supressão de instituições criadoras de diferenças sobre bases econômicas. Então, nós vamos, né, eu estou falando como um dos pioneiros da educação nova, nós vamos suprimir, eliminar instituições criadoras de diferenças sobre base econômica. Ou seja, a base econômica, a situação financeira do futuro aluno não importa. Deverá ser acessível para todas as pessoas igualitariamente, independente de sua base econômica. Tá certo? A incorporação dos estudos do magistério à universidade. Em que sentido, pessoal? Chegava-se à universidade, poucas universidades, faculdades, enfim, públicas, certo? Pessoas que, ainda que o texto anterior falasse sobre base econômica, pessoas com uma base econômica menor não poderiam cursar alguns cursos, tá certo? Então, devido à questão financeira. Então, o que é que acontece? Incorporação dos estudos do magistério, você está garantido em estudo do magistério à universidade, certo? A equiparação dos mestres e professores em remuneração e trabalho. Então, não há muito o que falar nesse sentido, certo? A equiparação dos mestres e professores. Mestres, né, categoria, e professores em remuneração, graduados e mestres, certo? Equiparação em remuneração e trabalho, certo? A correlação e a continuidade do ensino em todos os graus e a reação contra tudo que lhe quebra a coerência interna e a unidade vital. Certo, pessoal? Então, é continuidade do ensino em todos os graus. Certo? Ele basicamente fala várias coisas em um único sentido. Certo? O maior sentido é que a educação seja contínua. Tá ok? Vamos lá. Constituem o programa de uma política educacional fundada sobre a aplicação do princípio unificador que modifica profundamente a estrutura íntima e a organização dos elementos constitutivos do ensino e dos sistemas escolares. Tá, pessoal? Esse texto é extraído do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Se nós fôssemos resumir, como eu já falei, o que diz o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova é isso que ele diz, é isso que ele quer, certo? Então, inicialmente aqui eu já faço duas perguntas para vocês. Aí, né, vocês podem dar feedback lá no nosso Google Classroom.
seria até mais interessante do que no próprio grupo de WhatsApp da turma, para que a gente não tumultue o grupo. Lá no Google Classroom fica uma coisa mais organizada, certo? E aí a gente vai dando feedback, vocês daí e eu daqui, certo? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, as perguntas que eu disse que ia fazer a vocês são: o que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Básica? Pergunta 1. Mas assim, não é uma atividade não, tá? É apenas uma reflexão. O que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Básica? Coloquem-no como uma entidade, tá? E aí uma pessoa, e aí vamos desmistificando. E pergunta número 2, o que foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Básica? Há uma diferença, certo? Há uma boa diferença aí entre o que é e o que foi, certo? Vamos lá. Refere-se a um documento escrito por 26 educadores em 1932, com o título A Reconstrução Educacional no Brasil. Isso é um manifesto ao povo e ao governo, certo? Circulou em âmbito nacional com a finalidade de oferecer diretrizes para uma política de educação, certo? Se nós retornarmos lá para a película antiga, para a película anterior do slide, nós vamos ver justamente isso aí, certo? Finalidade de oferecer diretrizes para uma política de educação, certo? E aí, mais à frente, a gente vai ver, mas aqui em cima, está falando aí sobre os 26 educadores, né, que escreveram o documento, enfim. Mais à frente nós vamos ver alguns educadores, alguns intelectuais bem conhecidos, creio que de vocês também, tá? O grupo defendia novos ideais. Vamos lá, aí eu fiz aquelas perguntinhas e aqui a gente já vai tendo mais ou menos as respostas, mas aí vocês vão dando a reflexão de vocês também, tá? Vão jogando feedback aí. Quiserem fazer anotações, para depois jogar lá no nosso Classroom, tá aberto, vamos lá. O grupo defendia novos ideais de educação e lutavam contra o empirismo dominante. Para tanto, defendiam transferir do terreno administrativo para os planos políticos sociais a solução dos problemas escolares. Certo? Voltando mais uma vez, no texto ao lado, está lá dizendo: circulou em âmbito nacional com a finalidade de oferecer diretrizes para uma política de educação. Certo, pessoal? Estou grifando aqui para vocês, ó, política de educação. Não vamos entender como essa palavra política nesse sentido, não como um partido, não é nesse sentido, tá bem? Vamos lá. Segundo o documento, a causa principal dos problemas na educação está na falta, dupliquei ali sem problema, está na falta em quase todos os planos e iniciativas da determinação dos fins da educação, parênteses, aspecto filosófico e social, e da aplicação, o aspecto técnico, certo? Em quase todos os planos e iniciativas da determinação dos fins de educação, aspecto filosófico, entendimento, e aí a aplicação, o aspecto técnico, como fazer, dos métodos científicos aos problemas de educação. Beleza. Os 26 educadores, vejam bem, entendiam que nunca chegamos a possuir uma cultura própria, nem mesmo uma cultura geral que nos convencesse da existência de um problema sobre objetivos e fins da educação. Certo, pessoal? Vejam bem, os 26 educadores debateram, né, e chegaram à conclusão que nunca chegamos a possuir uma cultura própria, nem mesmo uma cultura geral que nos convencesse da existência de um problema sobre objetivos e fins da educação. Vamos especular e reflitam, façam suas reflexões,
tá? Que é para vocês o que eles querem dizer com isso. Vejam bem o trecho final aí, certo? Aqui, ó, onde ele fala que nos convencesse, certo? Estou grifando de vermelho, da existência de um problema sobre objetivos e fins da educação. Uma cultura que nos convencesse quem? Quem somos nós? Reflitam aí. Eu vou dando as respostas posteriormente. Nos convencesse da existência de um problema sobre objetivos e fins da educação. O que é que eles pensavam com isso? O que é que essa indagação quer dizer? Quer dizer o seguinte, o pensamento, o pensamento era esse. Quais são os objetivos e os fins da educação brasileira? Qual o objetivo da educação que existe? Cenário de 1932, tá bom? 1932. O que é que incide? Qual é o intuito dessa educação com que existimos? Cremos, estou falando aqui, incorporei um dos pioneiros, tá? Cremos, então, que é necessário fazer uma mudança, certo? É necessário fazer uma mudança. Lembrem-se do textinho da película anterior. Todas aquelas coisas que eles falaram que seriam necessárias, a supressão de escolas, a renovação, o não olhar para âmbito financeiro, enfim, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Então, vamos lá para vocês. Reflitam. Se nós pegarmos o que passou a solicitar o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, nós podemos ter em mente o que acontecia. Se eles pedem uma coisa, quer dizer que o que acontecia era o contrário, né? Então, qual é o objetivo de nós termos uma educação que escolhe os alunos pela questão financeira? Estou batendo nessa tecla porque fica mais fácil da gente ter um entendimento, tá? Então, temos que mudar isso, tá bom? Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, histórico, certo? A gente vai chegar nesse rapaz que está aqui em cima daqui a pouquinho, mas antes disso a gente vai dar uma linkada, mas já temos um pouquinho do que vocês anotaram ainda em sala de aula antes do nosso período de quarentena no caderno, tá? Aquele textinho, algumas pessoas tiraram foto, enfim, uma breve biografia sobre a contribuição de Anísio Teixeira, mas aí nós vamos destrinchar mais, tá bom? Na era republicana, o Brasil mantinha suas bases administrativas voltadas para a teoria geral da administração. Foi neste período que as reformas organizacionais aconteceram com mais força nos estados e também na educação. Então, pessoal, como nós podemos... Só deu um probleminha aqui, a tela mudou, mas vamos lá. Então, pessoal, como nós podemos entender isso aí? E vamos mais adiante, certo? Junto deste movimento, os reformistas da educação, e aí nós temos já alguns nomes. Anísio Teixeira, esse rapaz que está aqui tendo esse pensamento, tá? Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e alguns outros que nós vamos ver também, instituíram o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que nós estávamos vendo até agora, em 1932. Não se esqueçam das datas, tá, pessoal? A renovação educacional no início da Segunda República estava alicerçada nas teorias psicológicas, de Lourenço Filho, tá? Na contribuição sociológica de Fernando de Azevedo e no pensamento filosófico e político de Anísio Teixeira. Dada aí a grande contribuição, a grande importância de Anísio Teixeira para esse aspecto do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Tá? Então, pessoal, pegando o gancho aqui, né? Na era da República, né? Na era republicana, que inclusive a era da República fica um pouco estranho porque nós estamos na República, tá? Mas
De o início da República em diante, o Brasil mantinha suas bases administrativas voltadas na teoria geral da administração, conhecido também como TGA. Também não é necessário que a gente entre muito nesse sentido, mas quem quiser fazer uma pesquisa à parte é engrandecedor também, certo? Podem pesquisar a teoria geral da administração, TGA, para entender o contexto, mas para o nosso conteúdo aqui não se torna muito importante, não. É importante o conhecimento, enfim, mas a gente não vai entrar nisso, não, tá bem? Foi nesse período, e aí, como eu falei, nós vamos entender do início da República em diante, tá certo? Foi neste período que as reformas organizacionais aconteceram com mais força nos estados. Reformas organizacionais e também na educação, certo? Daí nós temos a importância do manifesto, tá bem? Porque senão a mudança, as reformas na educação não teriam sido de grande valia para nós, digamos, né, que somos posteriores a esse momento, tá bem? Então vamos lá. Nesse momento, Anísio Teixeira tem o seguinte pensamento, tá? O que eu posso fazer para mudar a educação desse país? Né? Tá aí ele pensando. Não só ele, tá, pessoal? A gente deixa ele como símbolo por ser, assim, um dos mais importantes, tá? Temos todos os 20, os mais de 20 pioneiros do manifesto, todos os escritores do manifesto como importantes. Sim, temos sim. Mas Anísio Teixeira tem um símbolo maior, tá bem? Por toda essa representatividade e por toda a história que ele construiu desde o início do manifesto até a sua vindoura morte, tá bem? Então, pessoal, um breve histórico sobre quem foi Anísio Teixeira, tá bom? Nós estávamos vendo um histórico geral sobre o Manifesto dos Pioneiros, mas nós precisamos entender quem foi Anísio Teixeira, tá certo? Ó, pessoal, Anísio Teixeira, Anísio Spínola Teixeira, né, como seu nome, nasceu em Caetité, na Bahia. Não sei se todos conhecem, já ouviram falar em Caetité, então, baiano, tá bem? Nasceu em 12 de julho de 1900, então, pela data do Manifesto dos Pioneiros, como vocês podem ver aqui, né, em toda a apresentação, eu deixo aí explícito para vocês, sabemos que no lançamento do manifesto, Anísio Teixeira tem aí os seus 32 anos, tá? De 31 para 32 anos, tá bem? Ele estuda no Instituto São Luís, tá bem? Lá onde nasceu, faz toda a sua trajetória, tá bem? Formado em Direito, tá bem? Até que ele recebe o convite do governador da Bahia para a direção da instrução pública. O que seria isso? O que nós podemos conhecer hoje como Secretaria de Educação, mais ou menos isso, tá bem? Então vamos lá. Ele, a partir desse momento, tá bem, 1924, ó, bem novo, né, teve sua formação bem jovem, ele, apesar de ser formado em Direito, ele, a partir de 1924, inicia a sua trajetória no meio educacional, tá bem? Então vamos lá. Meio que ele fica, pessoal, até o ano de sua morte, tá bem? Nos anos 70, tá bom? Anísio assume a educação no período em que o sistema educacional estava em tempos de Constituição. Era o final da década de 20, pessoal. Ainda lá na Bahia, tá bem? Ainda não tinha toda a proporção que nós sabemos que ele acaba tendo. Então vamos lá. Conde Saviani, pessoal, Demerval Saviani, pesquisem sobre ele, estou deixando aí, né, um textinho sobre ele que temos na minha página de conteúdo histórico no Instagram, caso alguém queira ver, né, tem lá um textozinho, biografia sobre Demerval Saviani, tá bem? Então, Demerval Saviani fala o seguinte, pessoal,
A educação gozava de muito pouco reconhecimento social nesse período. Vejam bem, a educação não tinha praticamente nenhum reconhecimento social. Tá entendendo? No período da época, certo? No período aí, final dos anos 20, quando Anísio Teixeira passa a entrar no meio da educação, tá bom? Dessa forma, era necessário conhecer mais sobre a educação para fazer a diferença em seu país. Era necessário quem? Anísio Teixeira, tá? Nós estamos aqui em cima de Anísio Teixeira. Com isso, pessoal, Anísio Teixeira faz o seguinte, vejam só a dedicação desse homem. Em 1925, ele viaja para a Europa, certo? Visitando algumas cidades, se instruindo mais, também para os Estados Unidos, em 1927. E em 1928, ele faz um curso de pós-graduação na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos também. Tá, pessoal? Então, a partir daí, a gente consegue ver o quão grande vai se tornar Anísio Teixeira. Por que a gente começa a ver isso? O quão importante é para nós que estamos no meio da educação, nos formando, né, como futuros professores, área pedagógica, é muito importante que nós tenhamos esse reconhecimento, que nós saibamos dessas histórias, né, da história de Anísio Teixeira, né, da história do Manifesto da Educação Nova, dos pioneiros da Educação Nova, tá bem? Então, vamos lá. Deixo aqui a dica para vocês, mais uma vez, como eu acabei de falar, tá? Saviani. Caso vocês achem necessário, tá bem? Tá lá na minha página do Instagram, como eu falei para vocês, no material, no arquivo do PowerPoint que eu enviei para vocês, essa mesma apresentação que estamos vendo na aula aqui agora, está lá o link, basta clicar, ou então pesquisa no Instagram e lá está Historialogando, tá bem? Você vai achar lá facilmente, tá bem? É um conteúdo breve, mas de grande enriquecimento. Tem de vários outros personagens da educação também, que nós vamos ver nas próximas aulas também, tá certo? Vamos lá, pessoal. No decorrer de suas viagens, Teixeira, né, Anísio Teixeira é influenciado por John Dewey e se torna precursor e dinamizador de suas teorias no Brasil. Tá bem, pessoal? O que Anísio Teixeira faz? Ele acaba centrando suas produções, né, seus livros, enfim, suas obras, em uma visão democrática que os Estados Unidos tinha com suas escolas públicas, tá bem? E assim, no meio geral, tá bem? E é o que Anísio Teixeira faz? Ele publica esse livrozinho que estou aqui deixando aqui para vocês, a capa. Quem quiser pesquisar em PDF vai encontrar na internet facilmente, tá? Em Marcha para a Democracia. 2 pontos, à margem dos Estados Unidos, por Anísio Teixeira. Tá bem, pessoal? Então, mais uma dica que eu deixo para vocês, por ser de grande enriquecimento, tá? É a obra de Anísio Teixeira, curso de pedagogia, é muito importante que vocês tenham conhecimento dessas obras, de como chegamos ao que nós temos hoje. Lembrando que o que nós temos hoje também não é o ideal, mas é uma mudança muito grande do que existia antes para o que existia antes do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, tá bem? Então temos aqui uma citação, tá, sobre o livro, sobre Anísio Teixeira e a influência do John Dewey, tá, nas obras de Anísio Teixeira, tá bem, pessoal? Então, pessoal, continuando um histórico, né, sobre o Anísio Teixeira, né, nós temos aqui já uma parte onde ele já começa a ganhar, né, uma notória participação, uma notória também importância, tá, para a educação, certo? Em 1931, como vocês podem ver aí, ele assume o cargo, né, de diretor-geral da Instrução Pública no Distrito Federal, tá certo? Distrito Federal, 1931, vocês bem sabem que era outro, tá? Então vejam só
como era o Brasil ainda nessa época, tá bem? Brasília não existia ainda, Distrito Federal era em outro lugar. Vocês dêem uma pesquisada aí, vocês vão ver, quem ainda não sabe. Bem, vamos lá. Ele fica de 31 a 35, pessoal. Esse período era o Brasil, né? O país era governado por um presidente muito conhecido, um dos mais conhecidos, né? Getúlio Vargas. Tá? Em 1935, Anísio Teixeira pede demissão por conta do golpe do Estado Novo, tá certo? E aí ele aceita o convite, posterior a isso, para secretário da Educação do Estado da Bahia, tá certo? Ele estava no Distrito Federal, cargo federal, mas ele retorna à Bahia em 1947, tá bem? Como ele já tinha feito antes, né? Tá aí no texto, bem simples para vocês. Os anos estão aí, estou deixando grifado, tá bem? Quando ele peraí, deu um probleminha, pronto. Quando ele, né, já havia feito isso antes, né, não optou pela sua formação, optou com as oportunidades que recebeu por entrar de vez mesmo no meio educacional. Se nós formos prestarmos atenção nas datas, o manifesto já havia sido publicado nessa época, tá certo? Então, ele já estava realmente dentro do meio educacional, ele já era a luta dele, a história de vida dele já seria pautada no meio educacional do Brasil, tá bem? No período que ele fica fora do meio educacional, tá? Quando ele se demite, enfim, até ser até ter um novo cargo na educação, né, no estado da Bahia, ele ficou ali com exportações de minério, tá aqui bem explícito para vocês, tá bem? Mas quando ele está novamente no estado da Bahia, secretário da Educação, o que é que Anísio Teixeira faz? Pelo menos tenta dar início a um dos maiores projetos, pelo menos em minha opinião, se vocês derem uma lida, vocês vão ver que é uma coisa grandiosa. O projeto, né, tá aí na legenda, de um grande instituto educacional, um grande campus educacional no estado da Bahia, tá certo? O Instituto Educacional Carneiro Ribeiro, certo, pessoal? Nessa foto que está aqui em cima, vocês estão vendo a maquete, certo? A planta, né, do que viria a ser o Instituto Educacional Carneiro Ribeiro, projetado, idealizado por Anísio Teixeira, tá certo? Então, pessoal, qual a importância desse instituto? Tá bem aqui no texto para vocês, ó, né? Conhecido como Escola Parque de Salvador, na Bahia, né? A importância ele tá aqui, ó, instituir a educação integral para as crianças de forma nuclear, atendendo às crianças pobres da região. Vejam só a importância desse trabalho de Anísio Teixeira, certo? Oferecer não somente isso, mas várias possibilidades de acesso à arte, educação física, oficinas, etc. Anísio Teixeira, pessoal, sem sombra de dúvidas, foi, né, à frente do seu tempo, tá bem? A Escola Parque também abrigava muitas crianças que não tinham onde morar, tornando possível a vivência de fato da escola. O projeto influenciou outras instituições de ensino, certo? Em tempo integral, que deu muitos frutos, tendo inclusive recebido financiamento da United Nations Educational, certo, pessoal? Partilhado ali com a Unesco. Então, pessoal, se nós formos procurar hoje, aqui na nossa região, no estado de Pernambuco, por exemplo, Piauí também, Ceará, as escolas integrais, né, não tão gigantescas assim como foi o projeto de Anísio Teixeira. De um tempo para cá, de 10 anos para frente, de 10 anos atrás para cá, ganharam uma força assim enorme, né? É uma coisa que se vê bastante
E é muito disseminada a ideia de escola integral, né, pelos governos estaduais e até mesmo pelo governo federal, tá certo? De alguns tempos para cá. Porém, não é uma coisa tão assim do imaginado, do pensado para esses meios, como Anísio Teixeira pensou, como Anísio Teixeira fez aí com a Escola Parque de Salvador, certo? É o nome oficial, né? Instituto Educacional Carneiro Ribeiro. Tá bem, pessoal? Se vocês procurarem na internet, creio que eu já até falei na sala de aula, sobre algumas escolas no Brasil, né, de instituições privadas, isso é verdade, que oferecem sistemas educacionais parecidos com esse da Escola Parque de Salvador, certo? Do Instituto Educacional Carneiro Ribeiro, criado lá em 50 por Anísio Teixeira. Hoje em dia tem algumas escolas muito famosas, tá? Sobretudo no Sudeste e no Sul do país, certo? Nesse modelo, que seguem mais ou menos esse modelo, tá bem? Vamos lá. Pessoal, Anísio Teixeira, infelizmente, topa de frente com o temido, né, o reconhecido regime militar do Brasil, certo? Que é o período onde Anísio Teixeira tem fim a sua história, tá certo? Onde ele, infelizmente, acaba morrendo, tá, pessoal? Em 1971. Esse senhor que está aqui na foto, ele chama-se Emílio Garrastazu Médici. Foi presidente do Brasil, certo, pessoal? Presidente da época do período do ano em que Anísio Teixeira veio a falecer. Pessoal, é importante vocês, creio que vocês já até perceberam que nós estamos estudando História da Educação. É importante até que vocês não se prendam a estudar, a pesquisar essa História da Educação apenas nesse momento, nessa disciplina, nesse período. Daqui para frente, continuem buscando novas informações. E, como eu estava falando, né, vocês vão perceber, creio que já perceberam, que a História da Educação caminha lado a lado com a história do Brasil, tá? A história da educação no Brasil, óbvio. E, querendo ou não, nós veremos alguns acontecimentos como esse, tá bem? E não sei se vocês gostam muito, quem gosta mais, enfim, de história do Brasil mesmo. Como, por exemplo, conhecer os períodos políticos, como falei agora há pouco, do regime militar, República Nova, falamos lá atrás, o período. Então, assim, para nós nos situarmos, é importante que vocês também viu aqui na aula e vai lá na internet, vai nos livros, pesquisa lá, períodos políticos do Brasil, bota lá, República Nova, regime militar, anos periodização da República, enfim, para que vocês tenham um aparato melhor, tá bem? Para vocês ficarem mais a par do que está sendo falado aqui por nós, tá bem? Então, pessoal, Emílio Garrastazu Médici foi presidente do Brasil no período em que Anísio Teixeira, no ano em que Anísio Teixeira vem a morrer, tá certo? Vem a óbito. Vocês estão vendo aqui, pessoal, Florestan Fernandes, certo? Escritor, publica lá no seu livro Anísio Teixeira e a luta pela escola pública, certo? Ele relata o seguinte: o educador prevalecia em todas as suas ações e chega a ser inacreditável que as mãos da ditadura militar tenham se erguido contra esse homem, Anísio Teixeira, tá? Ao qual nós todos devemos, e que ele tenha sofrido incompreensão, incerteza e amargura, em vez de receber honras e carinho. Tá bem, pessoal? Então, o que Florestan Fernandes está falando aí? Creio que vocês já viram as atividades, algumas pessoas já enviaram as atividades, creio, e os questionamentos do arquivo que enviei para vocês, tá bem? Creio que vocês já viram que
há uma grande dúvida se a morte de Anísio Teixeira foi planejada, né, foi orquestrada, enfim, pelo regime militar. E é sobre esse caso que Florestan Fernandes fala nesse caso aí. Tá bem, pessoal? Então, vamos lá. Deixei meu comentário ali para vocês, já falei isso no início da aula. Sem sombra de dúvidas, Anísio Teixeira foi um dos maiores expoentes da causa da educação brasileira. Certo, pessoal? Tá aqui em cima, meu comentário, minha opinião. Então, vocês aí reflitam também sobre a importância, né, sobre a contribuição de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, pessoal, morreu em 11 de março de 1971, em meio ao período conhecido como regime militar brasileiro, falamos agora há pouco, o qual faz levantar muitas dúvidas sobre a causa da morte de Anísio Teixeira. Apesar da morte prematura, Anísio deixou um legado rico para a educação nacional, pensamentos e reflexões pertinentes nos dias atuais, os quais têm influenciado as decisões na educação de forma explícita ou intrinsecamente desde então. Certo, pessoal? Então, lembrem-se aí, Emílio Garrastazu Médici, presidente da época. Anísio Teixeira vem a óbito em 11 de março de 1971. E lá na questão, que tem no final do arquivo que eu mandei para vocês, tem lá falando, né, sobre a causa da morte. Adianto já aqui, né, ele caiu no fosso de elevador, ou não sabemos, né, mas vida que segue. Não sabemos porque realmente nunca, assim, a perícia até disse, né, que caiu, uma coisa acidental, mas foi uma coisa que na história do Brasil deixou muitas dúvidas, tá bem, pessoal? Então, aqui, eu estou um pouquinho na frente de um quadrozinho aqui, de Anísio Teixeira, aqui em 1947, mas não tem problema não, tá bem? A gente falou um pouquinho já desse período, apenas uma linha do tempo, certo? Sobre Anísio Teixeira, aqui nós temos o nascimento dele, tá bem? Em Caetité, na Bahia, em 12 de julho de 1900, certo, pessoal? A formação dele em Direito, tá bem? Iniciou como inspetor-geral do ensino da Bahia, em 1924. Enfim, toda a linha do tempo dele, tá bem, pessoal? Quando nós temos aqui também, 1932, diretor-geral do Departamento de Educação do Distrito Federal, tá bem, pessoal? Foi aqui reitor da Universidade do Distrito Federal em 1935, como também era secretário-geral do Distrito Federal, consultor de educação da Unesco em Paris em 46, já um período mais à frente. Tá bem, em 47 temos ali também, em 1950, diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pedagógicos, INEP, em 1952. E em 1963 ele recebe a medalha de honra do Teachers College, certo, pessoal? Em Nova York, nos Estados Unidos, até que em 1971, 11 de março de 1971, Anísio Teixeira vem à morte, certo, pessoal? Então, retornamos aqui agora para o manifesto, tá bom? O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Um salto para a educação. Creio que vocês todos vão concordar comigo, certo? Pessoal, aqui nós temos uma reprodução de um artigo sobre o manifesto, tá certo? Vocês podem ler ele no arquivo, creio que vai estar melhor para vocês lerem, mas dando seguimento, ao longo da história educacional da Primeira República, né, de 1889, desde a proclamação até 1930, a oportunidade de acesso à qualidade do ensino brasileiro se configuraram como privilégio de uma pequena classe dominante, certo? Em detrimento de grande parcela da população, certo, pessoal? Então é aquilo que nós falamos que existia e que o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova combatia, certo? Era uma coisa que eles não aceitavam, não, tá bom? A escola brasileira deste período contribuía para a formação de uma casta intelectualizada, tá bom, pessoal? Tá aí,
casta intelectualizada. Então, pessoal, isso aqui tá mais para a gente dar uma recapitulada do que nós falamos lá no início, tá? Nós entramos ali numa pequena biografia, a importância de Inês Teixeira, e aqui agora a gente começa a dar uma recapitulada para falarmos exatamente do manifesto, tá bem? Então, pessoal, essa foto aqui, tá aqui na legenda que eu pus para vocês, estão entre as pessoas do manifesto, certo? Né? Aí são os manifestantes, né? São os pioneiros da educação nova, esse pessoal aí. Como eu falei para vocês, né? Temos aí, por exemplo, nessa foto, Anísio Teixeira, Cecília Meirelles, creio que todos já ouviram falar. E aqui nesse texto em cima, nós temos a afirmação dos signatários, o que seriam isso? Das pessoas, né? Dos escritores do manifesto. Tá bom, pessoal? Então tá aqui, tem um trechozinho aqui que é bem interessante, que nós façamos uma reflexão, tá? Em nosso regime político, a partir daqui, ó, o Estado não poderá, de certo, impedir que, graças à organização de escolas privadas de tipos diferentes, as classes mais privilegiadas assegurem a seus filhos uma educação de classe determinada, certo? Aquilo que o manifesto pedia, tá bem? E seguindo mais adiante, afastar da ideia de monopólio da educação pelo Estado, num país em que o Estado, pela sua situação financeira, não está ainda em condições de assumir a sua responsabilidade exclusiva, em que, portanto, se torna necessário estimular sob sua vigilância as instituições privadas idôneas. A escola única se entenderá entre nós, não com uma conscrição precoce arrolando da escola infantil à universidade. Todos os brasileiros e posteriores, né, todos os brasileiros submetendo-os durante o maior tempo possível a uma formação idêntica para ramificações posteriores em vista de destinos diversos, mas antes, como a escola oficial única em que todas as crianças de 7 a 15 anos, todas ao menos que nessa idade sejam confiadas pelos pais à escola pública, tenham uma educação comum igual para todos. Então, pessoal, essa é a afirmativa, essa é a ideia do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, tá bem? Uma educação igual, tá bem? Logicamente que o manifesto não incide sobre capacidades pessoais ou até mesmo individuais, tá bem? Mas assim, as oportunidades têm que ser dadas igualitariamente. E aí eu pergunto a vocês e peço que façam uma nova reflexão. Diante do que está afirmado aí pelos pioneiros, vocês não acham assim que esse texto é bem atual, não, apesar de ser lá da década de 30? O que é que vocês acham? Tá bom? Pessoal, essa foto, tá? E o texto, enfim, tá lá no site do... Perdão, tá lá no site do INEP, tá bem? Uma aba comemorativa que fizeram aos 80 anos do manifesto, né? Uma coisa assim, incrível. Tá bem? Vocês podem pesquisar lá, o link tá aí, é só acessar, clicar. Não aqui no vídeo, mas lá no arquivo que eu enviei para vocês, tá bem? Tá lá no Google Classroom, certo? Mais uma vez lembrando, dúvidas, feedbacks, enfim, vamos jogar lá no Google Classroom que facilita pra gente bastante, tá bem? Tô lá todo dia, beleza? Vamos lá. A escola integral e única proposta pelo manifesto era definida em oposição à escola existente chamada de tradicional. Creio que vocês já ouviram muito falar de uma escola, tá aqui, escola tradicional, tá bem? Aqui, ó, vamos lá.
A educação nova, vamos lá, abre aspas, a educação nova, alargando sua finalidade para além dos limites das classes, assume com uma feição mais humana a sua verdadeira função social, pessoal. Verdadeira função social. Veja bem, nós estamos falando da educação, sobretudo a educação nova, preparando-se para formar a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades. Recrutadas em todos os grupos sociais, enfim, tem por objeto organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano. Certo, pessoal? Então, o texto está aí para vocês darem mais fazerem mais uma reflexão, tá bem? Tá grifado pontos que eu acho importantes, pontos chaves no texto, tá bem? Como aquilo que nós começamos a falar lá no início da aula e estamos apenas reafirmando aqui, certo? Como o que existia lá no manifesto, tá bem? Tá aqui, ó, tá tudo grifado aqui, né? Professores de remuneração, a seleção dos alunos nas suas aptidões naturais, a supressão de instituições criadas, né, com a diferença de bases econômicas, enfim. Certo, pessoal? Tudo aquilo que nós estávamos lá no início da apresentação, da aula, tá bem? Então, pessoal, nós chegamos aqui aos questionamentos, tá bem? Estamos chegando aqui a um bom tempo de aula já, não deu para fazer mais curtinho. Mas vamos lá. As perguntas estão aí. São perguntas bem simples, que apenas com a leitura tenho certeza que é possível que nós possamos responder. Tá bem? Tem aí o texto, o que foi dito pela filha, né, de Enício Teixeira, Ana Cristina Teixeira, sobre a morte dele, né, quando ele foi encontrado morto. Ela dá detalhes de que, da forma que ele foi encontrado, não seria possível de forma alguma que essa morte tenha sido ocasional, né? Não tenha sido um acaso, não tenha sido algo planejado. A perícia, né, os especialistas disseram que sim, foi um acaso, ele caiu, era um elevador que lá no prédio em que ele estava, né, que normalmente tinha um problema nas portas, enfim. Segunda questão, eu pergunto a vocês, e aí eu deixo mais uma vez como reflexão, qual a real importância do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova para os dias atuais, em sua opinião? É muito importante você fazer uma reflexão real disso, não apenas responder com palavras fáceis, enfim, mas assim, faça de fato uma boa reflexão para que nós possamos ter, assim, quando eu falo nós, são de vocês mesmo que estarão fazendo essa reflexão, para que vocês possam, assim, ter um entendimento. Pô, o pioneiro dos manifestos da educação, o manifesto dos pioneiros da educação nova é importante por isso, tanto para aquela época quanto atualmente. Se não tivesse acontecido, se não tivesse sido feito o manifesto, tal coisa não teria acontecido, hoje não existiria tal oportunidade, enfim, tá bem? Vamos lá, e a aula vai ficando por aqui, pessoal. Perguntas, quem tiver perguntas, tá aí os meus contatos, vocês já têm, e também não tá aí, mas lembrem-se de que nós estamos lá juntos no Classroom, tá bem? Fica mais organizado, melhor do que no grupo da sala. No grupo da sala a gente deixa para informações mais gerais, tá bem? E no Google Classroom, creio que todos já entraram. Quem não entrou, vá lá, entre, tá? O link, o código tá lá no grupo da turma no WhatsApp, tá bem? E é isso. Fico por aqui, pessoal. Foi um prazer e muito obrigado, tá bem? Qualquer coisa, entre em contato. Até mais.